Meus amigos, em 1999 a Honda deu à luz a um dos seus projetos mais importantes, o HR-V. No Brasil mesmo, esse filho só chegou na segunda geração, em 2015, e agora nós estamos diante da terceira geração. Afinal de contas, 2022/2023, uma renovação completa de visual, lista de equipamentos, o motor também mudou, afinal de contas estamos falando aqui de um propulsor 1.5 aspirado nas versões EX e EXL, o foco aqui é XL, que é a mais completa dessas duas equipadas com o mesmo propulsor aspirado. O que a gente tem de série? Porque isso é muito importante, né? O carro também teve reajuste, obviamente, de valores, mas a lista de equipamentos justifica em parte os preços que a gente vai também revelar para vocês ao longo desse vídeo. Tudo que vocês estão vendo aqui são de série, como os faróis em LED. Na EXL temos também, aqui na parte de baixo, um farol de neblina em LED, rodas 17 polegadas, o desenho que é diferenciado da EX para a EXL, todo o restante é de série, as lanternas traseiras também em LED. Do lado de dentro o pacote também bastante interessante, porque temos central multimídia de 8 polegadas, temos o ar-condicionado, freio de estacionamento eletrônico, né? A Honda foi uma das primeiras montadoras a trazer para o mercado nacional um SUV compacto com esse design meio coupé, já com freio de estacionamento eletrônico. Juntamente com o motor 1.5 de 126 cavalos, nós temos um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Depois eu vou passar as impressões ao volante, mas já garanto para vocês que esse aqui é um dos modelos com o melhor casamento entre câmbio CVT e motor, nesse caso aqui um motor aspirado. Completando a lista de itens de série, juntamente com a central multimídia, nós temos o Lane Watch, que, se eu não me engano, ele veio primeiro no Brasil com o Civic, o geração 10, que saiu de linha, né? Porque o novo Civic aí, o geração 11, está chegando muito em breve aqui no Brasil. Então temos uma câmerazinha aqui na parte de baixo do retrovisor do lado direito que projeta a imagem na central multimídia quando você dá a seta para o lado direito. Temos também saída do ar-condicionado para os passageiros do banco de trás, entradas USB ali atrás, assistente para descida, porque o assistente para partida em rampa também tem de série, obviamente, né, com 6 airbags, controles de tração e estabilidade. Mas esse equipamento muito interessante que você, antes de descer num morro meio complicado, que você não conhece bem, tá ali com um piso de baixa aderência, aperta o botãozinho e o carro vai sozinho fazendo o controle do freio ABS, você só se preocupa com a direção. Isso é muito importante. Agora, a cereja do bolo desse projeto, na minha opinião, que me preocupa bastante com segurança, é o Honda Sensing. O pacote de assistência à condução, a gente tem o alerta de colisão frontal, tem a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas, motociclistas também. Temos o assistente de permanência em faixa, que chama a sua atenção caso você tenha uma tendência a sair da faixa, ele faz a correção e se você sair da faixa ele também traz o carro de volta. Então é um sistema ainda mais completo. Com um detalhe importante, tá? Porque outros carros de categorias superiores ao HR-V têm um problema sério em relação ao assistente de permanência em faixa, porque ele fica dançando. E aqui o HR-V é bastante preciso, assim como o New City. Então é um comportamento típico até de carros premium, tá, meus amigos? Então é um dos melhores carros com assistente de permanência em faixa que nós temos hoje no Brasil, principalmente nessa faixa de preço. Complementando o pacote Honda Sensing, a gente tem o farol alto automático e o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo, com o sistema Stop and Go até 3 segundos, quando você para no trânsito, por exemplo, no engarrafamento, e o carro da frente arranca novamente, o carro vai acelerar e atingir a velocidade que você pré-determinou. É claro, né, você ainda pode ajustar a distância que você quer do carro da frente. Pacote completo, né? EX vem com bancos de tecido e o volantezinho normal. Na EXL, volante em couro, shift pedals e banco em couro para aumentar a sofisticação no interior do carro. Antes da gente ir para a estrada, para falar de percepções ao volante, um recorte rápido aqui da traseira, ponto alto desse carro em termos de design, porque além do teto com caimento coupé, a gente tem as novas lanternas interligadas por uma faixa que não é só decorativa, ela acende, como vocês podem ver aí. E as versões turbo têm um outro diferencial, porque isso aqui é fumê, assim como as lanternas, tá vendo?
Só que aceso você não vai ver tanta diferença, mas desligado fica bem claro assim, fica fácil diferenciar as versões aspiradas das versões turbo. HRVzinho aqui do lado esquerdo, não temos nenhuma nomenclatura do lado direito, provavelmente o nomezinho turbo, né, para as versões Advance e Touring. Porta-malas, 354 litros de capacidade. Uma pequena diferença em relação à segunda geração, que tinha 437, se não me engano, porém a Honda disse que esse cálculo foi feito para priorizar o conforto dos passageiros, principalmente quem anda no banco de trás, mais área para as pernas. Então, se a Honda disse, a gente vai colocar à prova. Bora lá dentro. Aqui estou eu para colocar à prova o resultado dessa matemática da Honda. Tirar um pouquinho do porta-malas para melhorar o espaço interno. Será que isso realmente fez sentido, né? Será que isso mudou alguma coisa na vida de quem anda dentro do novo HRV? Eu sou obrigado a confessar para vocês que sim, porque olha só, esse banco aqui, acreditem ou não, ele está regulado para mim. Eu tenho 1,75 e olha o espaço que eu tenho pro encosto do banco dianteiro. Cara, é um palmo, né, podemos dizer. E mesmo se você jogar o banco para trás, você vai ter muita área de espaço para as pernas. O fundo é praticamente plano. Ficou até minha GoProzinha aqui, ó, vou colocar ali na frente. É praticamente plano, então mesmo quem vai no meio não vai sofrer com aquele túnel que alguns carros ainda têm. As saídas do ar-condicionado estão muito bem posicionadas, 2 portinhas USB embaixo e um porta-trecos. Lá na frente mais 2 portas USB. E o carro ainda tem aquele sistema de Magic Seat, nome dado pela montadora. Deixa eu baixar isso aqui e ver se ele sobe assim, ó. Aí, ó. Então o banco trava, né, a parte do assento. Aqui também isso funciona. Então é basicamente um vão livre aqui embaixo, muito fácil para você guardar objetos. Se forem objetos mais altos, você faz esse esqueminha aqui de levantar o banco. Isso veio primeiro no Fit para o Brasil e agora replicado no Honda HRV. Eu vou jogar esse banco para trás para vocês verem a questão do espaço, só para a gente finalizar essa parte. Espera aí. Então que a gente faz um alongamento aqui, né? Ó, joguei o banco todo na última regulagem e eu ainda tô confortável. Claro, reduziu aqui para 4 dedos, mas cara, para um SUV compacto isso aqui realmente é muito interessante, porque esse carro tem 2,61 m de entre-eixos. Então não é só o entre-eixos que conta, mas a distribuição de espaço, tanto para o motorista e para o passageiro da frente, para o carona, quanto para quem vai aqui atrás. Então, distribuição do espaço aí, altamente aprovada. Então, acho que a Honda tomou uma decisão interessante. Pode parecer polêmica para alguns, mas diminuiu o porta-malas, mas cara, olha isso aqui. Tem que priorizar também o espaço para os passageiros. E ainda tem aqui, ó, para comodidade, tem porta-garrafas nas 2 portas. Legal. Então bora dirigir esse carro agora. O motor que nós temos aqui embaixo do capô é exatamente o mesmo do novo Honda City, tanto o hatch quanto o sedã. Tive a oportunidade de dirigir o carro em Brasília, né, então numa avaliação mais aprofundada, e ele foi um dos carros com câmbio CVT com o melhor casamento entre motor e câmbio. Então acho que esse é o maior diferencial dele. Agora, por exemplo, ó, eu estou a 90 km por hora, 1.500 giros, o carro está bem silencioso, eu só escuto realmente o barulho, né, da rolagem dos pneus. Nós vamos fazer um teste agora simulando como se fosse uma ultrapassagem, para ver como que fica o ruído do motor aqui dentro da cabine. Então, ó, passando de 80 para 120. Já baixou. Então, claro, né, o câmbio CVT ele já tem a característica de ser um pouco ruidoso, né, um pouco barulhento. E eu não sou fã de câmbio CVT, tá? Deixando bem claro aqui, eu assumo isso, mas é o câmbio mais eficiente que a gente tem quando a gente fala de consumo de combustível, né? Melhor autonomia. E mesmo assim, né, não curtindo tanto câmbio CVT, eu preciso assumir que o HRV é de cara o SUV compacto com o melhor câmbio CVT
do mercado. Não só o câmbio, mas o casamento, né, também de câmbio, né, e propulsor. Então, em velocidades mais tranquilas, o carro é bastante silencioso e mesmo quando você precisa dar velocidade, ganhar velocidade, ele dá uma gritadinha no motor, mas já estabiliza bem rapidamente. Então, esse é um ponto muito positivo. Gostei também da ergonomia do carro. A Honda tem a manha, né, de fazer um cockpit legal. Então, você se sente abraçado pelo carro. Tanto aqui, ó, motorista, eu tenho um apoio para o braço. Esse apoio só poderia ser um pouquinho regulável para frente, né? Ele fica um pouquinho mais recuado. Mas é bem confortável. O volante em couro, tem boa empunhadura, um volante totalmente redondo, um novo design. O câmbio está numa excelente posição aqui. Consigo regular o banco um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Eu prefiro o banco um pouco mais baixo, né? Me dá essa sensação de piloto de fuga. Mas, independentemente do seu estilo de direção, eu acredito que você vai se encaixar muito bem nesse carro. Nós temos as regulagens, né, de altura e profundidade, mas não há regulagem elétrica, pelo menos nas versões com motor 1.5 aspirado. Talvez já é um detalhe, né, porque a gente está falando de um carro que é vendido por R$ 142.500 na versão EX e R$ 149.900 na versão EXL. Essa aqui, ó, R$ 150 mil. Eu acho que o motorista, o dono, já merecia uma regulagenzinha elétrica, né? Talvez essas seriam as minhas observações. Ó, regulagem elétrica aqui para o banco, um carregador por indução e o painel, que ele é digital e analógico com uma tela de 7 polegadas, que é exclusivo das versões turbo, deveria ser de série também nas configurações com motor 1.5. Essa é a minha observação. Falando de consumo, ponto importante, já que o foco desse carro é economia de combustível, de acordo com o Inmetro com gasolina, ele faz 12,7 km na cidade e 13,2 na estrada. Eu realmente curti bastante a posição de dirigir desse carro, tá? Muito legal, de verdade. Porque ele é um SUV compacto, né? Com esse estilo crossover, pegadinha crossover, com caimento ali da parte traseira do teto. Então o carro já tem essa pegada mais esportiva. Ele ficou um pouquinho mais alto, né? Ele está cerca de quase 1 centímetro mais alto do que antes. Com um retrabalho na suspensão, foram atualizações pontuais na suspensão que, de acordo com a Honda, deixaram o carro mais na mão, mais responsivo na direção, sabe? Porque às vezes o SUV, como é um carro mais alto, ele fica mais molenga, tem muita rolagem de carroceria. Claro que você gira aqui, ó, ele dá uma balançada. É um carro alto, não tem como, né? Quem compra um SUV sabe que o comportamento vai ser diferente. Mas a Honda garante que a pegada está muito mais aprimorada. Difícil comparar isso num test drive tão curto quanto esse, né? A gente está rodando aqui mais ou menos 70 km. Mas talvez numa avaliação eu possa dar uma opinião mais assertiva em relação a isso para vocês. Então, meus amigos, vamos fazer agora uma avaliação rápida aqui de como é o pacote Honda Sense na prática. Esse pacote aí de assistência à condução que eu detalhei para vocês no começo do vídeo. Eu setei o carro aqui, ó, para 100 km por hora. Vou até dar uma mudança de faixa, porque os carros aqui, caminhões, costumam andar muito rápidos na pista. Então, estou a 100 km por hora. Olha a precisão da distribuição do carro nas duas faixas. Ele vai fazendo a correção automaticamente e diferentemente de alguns modelos que ficam sambando entre as faixas, ele fica bem rente aqui, ó, bem centralizado. Isso é raro, tá? Até no mercado premium, então é um ponto extremamente positivo do Nuba HR-V. Ele está monitorando também a distância para o carro da frente. Ó, o caminhão acabou de sair, então abriu espaço, ele vai acelerar um pouco mais, mas vai frear. Eu tenho que daqui a pouquinho, ó, 1,5 km eu tenho uma parada. Mas aqui a gente consegue confrontar. Caminhão na frente, ele já reduziu, agora eu estou a 80 km por hora. Volta e meia ele pede para manter as mãos no volante, então você tem que encostar. Afinal de contas é uma assistência semi-autônoma, não é uma assistência autônoma real. Mas eu testei também um ACC no congestionamento ali dentro da cidade de São Paulo e a história de acelerar sozinho, do stop and go, funciona bem.
né, em até 3 segundos com o carro parado. Quando o trânsito libera, ele arranca de novo. Em 600 metros, seu destino estará à esquerda. Tô mandando eu parar em 600 metros. Mas é isso, assim, resumindo. O controle de cruzeiro adaptativo funciona super bem. O ponto alto, na minha opinião aqui, é o assistente de permanência em faixa, que eu gostei muito. Ó, 100 por hora, o caminhãozinho entrou na frente, ele vai frear. Só que ele tem um detalhe, assim como os outros carros com ACC, acho que a resposta é um pouquinho lenta, principalmente para retomar a velocidade. E aí sempre você sente que o carro atrás está vindo chutado. Ó, parece que ele conta até uns 5 para depois retomar. Vai, meu filho, bora, acelera. Tem um caminhão vazado aqui atrás. Ele é segurança, né? Ele está evitando a colisão, então ele mantém uma distância muito grande. Por mais que eu tenha ajustado aqui para menor distância possível, ele fica sempre na defensiva. É claro, é bom para você evitar um acidente, mas também você tem que ficar atento aí, porque se você deixa só o ACC em funcionamento, pode ser que você passe aperto com o carro que está atrás, e um caminhãozão aí acelerado pode dar problema. Olha aí, quase não... Claro, obviamente, estou mantendo as mãos aqui, ó, atrás do volante, né, por segurança, mas o carro está fazendo o trabalho dele. E só para complementar, né, já que eu falei de volante, a versão XL tem as borboletinhas atrás do volante que você pode simular uma aqui, ó, por exemplo, ó, uma troca manual, tá vendo? 4, 5, 6 marchas, ele simula até 6 marchas. Vou desabilitar o... Deixa eu ver. Isso. Desabilitei o ACC e vou assumir o comando aqui agora. Voltando então, meus amigos, ao ponto onde a nossa conversa começou, minhas primeiras impressões sobre o novo HR-V. Vídeo de primeiras impressões, tá? Então, 80 quilômetros no máximo, agora voltar para São Paulo, a gente não consegue ter uma sensação mais aprimorada. Isso vai rolar depois num segundo momento, numa avaliação mais completa, beleza? Mas eu gostei da posição de dirigir, o carro realmente te abraça, suspensão confortável, sem ser molenga demais, é outro ponto positivo. O motor turbo, claro, vai ser a situação perfeita desse carro aqui, né? Porque com todo esse design, toda essa tecnologia, o motor turbo vai deixar o carro ainda mais completo. Mas se você não puder pagar, né, na casa ali dos 180 mil pela versão 1.5 turbo, vai com certeza levar um belíssimo carro para sua garagem com motor 1.5, respeitando obviamente as suas limitações aí de potência, na casa dos 126 cavalos. Esse carro aqui entrega uma aceleração bem interessante, principalmente um ótimo consumo de combustível. No nosso misto aí de cidade e estrada, né, mais estrada do que cidade na verdade, a gente conseguiu praticamente 14 km por litro. Eu aposto as minhas fichas que 15 km por litro com gasolina vai ser possível, muito fácil na verdade, alcançar com o novo HR-V dentro da cidade. Minha opinião, né? Depois a gente pode colocar tudo isso à prova. Curti muito o design, claro que isso é pessoal, você pode às vezes não gostar tanto, mas eu acho difícil alguém bater o olho para esse carro aqui e não achá-lo assim realmente moderno e uma grande evolução em relação ao HR-V de segunda geração, que já era um carro bonito e ainda é muito bonito. Se você compra um HR-V hoje, lá 2016 da vida, você vai ter um carro ainda com design, cara, eu diria que superior a muitos modelos 0 km que nós temos aqui no Brasil. É isso. Motor 1.5, nesse primeiro teste, as versões Advance e Touring 1.5 Turbo vão ficar por um segundo momento, porque a previsão é a Honda lançá-los aí em meados de outubro, né? Se vocês curtiram esse vídeo, alguma observação, alguma coisa que ficou de fora, deixe nos comentários e, claro, não posso perder a oportunidade de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem um sininho para a gente fortalecer o canal e trazer cada vez mais lançamentos e avaliações para vocês, não só de carros, mas também de motos aqui no canal. Valeu e até a próxima!